Olá, todos são bem-vindos ao programa Palavras Consoladoras, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e que trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus e seus exemplos. Nosso convidado de hoje, Márcio Festugato, é palestrante espírita, integrante da AME Caxias, médico e já conhecido de todos nós. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, queridos ouvintes. É novamente uma grande satisfação e privilégio estar participando contigo nessa roda de conversa das Palavras Consoladoras. E o tema de hoje é resoluções de final de ano para novos e melhores começos. Vivemos momentos de muitas situações e acontecimentos nesse ano que estamos findando. Observamos que muitas vezes está acontecendo o desequilíbrio do ser humano, levando à violência nos lares e na sociedade. Conviver é um grande desafio. Agora que as festividades do Natal já aconteceram, mas ainda aproveitando o momento para refletirmos, será que estamos aprendendo a espiritualizar o Natal ou ainda continuamos materializando o Natal, Márcio? Então, querido Jair, queridos amigos, pelos comportamentos consumistas das pessoas e pelas informações dos setores do comércio e da indústria, as comemorações do Natal ainda são as responsáveis pelas campeantes vendas de estímulo à economia e à circulação de dinheiro na maioria dos países chamados cristãos. Não queremos dizer que isso é ruim, na realidade isso é até muito bom e necessário porque promove o progresso material, promove o lazer, o emprego, o trabalho, a atividade, e também estimula as reuniões das famílias, inclusive reuniões festivas com colegas de trabalho, e isso favorece o desenvolvimento da afetividade, do amor entre as pessoas. O que nos falta é introduzirmos Jesus, o nosso aniversariante, nas nossas comemorações. Muitos acham que orar um simples Pai Nosso, de modo decorado, simplesmente falando palavras pelos lábios, mas sem os verdadeiros sentimentos do que elas significam, é o suficiente para agradarmos a Deus e a Jesus. Hoje nós sabemos, pelas explicações dos espíritos superiores, que não são as palavras que nos conectam com Deus e com a espiritualidade superior, mas o que nos conecta são os sentimentos que desenvolvemos dentro dos nossos corações, antes mesmo de juntarmos as palavras. Portanto, para orarmos verdadeiramente, precisamos sentir. Além disso, não adianta a gente orar e depois, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e pensamentos, fazermos o contrário. Passarmos todos os dias tendo atitudes, palavras inadequadas, pensamentos negativos, pensamentos maldosos, atitudes mentirosas, inveja, ociosidade, ligação com vícios das drogas, do álcool, da gula, do jogo, etc. Então, espiritualizar o Natal significa procurar desenvolver dentro de nós os sentimentos nobres, ou seja, as virtudes. Para isso, Jesus, nosso guia e modelo, nos trouxe o caminho da Boa Nova, que é o seu Evangelho, onde nós temos todas as orientações de um espírito puro e perfeito, que Deus nos enviou para nos ensinar e mostrar como é que deveremos ser. Como é que deveremos nos tornar através do esforço da vontade, da coragem e da fé na nossa transformação moral, através das nossas lutas íntimas contra as nossas imperfeições e vícios. Jesus foi bem claro quando nos disse que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele, ou seja, praticando o que Ele ensinou. Isto seria o começo da espiritualização do Natal. Não somente do dia do Natal, mas todos os dias da nossa existência. Muito bem, Márcio. Agora que as festividades do Natal já aconteceram, mas ainda aproveitando o momento para refletirmos, será que estamos aprendendo a espiritualizar o Natal ou ainda continuamos materializando o Natal?
Pois é, eu acho que a mensagem do Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é bastante clara e orientadora. Vejamos o que Santo Agostinho dizia. Dizia o seguinte: fazei o que eu fazia durante a minha vida sobre a terra. No fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. As pessoas que em cada noite procurarem se lembrar de todas as suas ações do dia e se perguntar se fizeram o bem ou o mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para nos esclarecer, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar, porque estejam certos, Deus nos assistirá. Além disso, Santo Agostinho acrescentava o seguinte: perguntem a si mesmo se o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Fizeste alguma coisa que censuras nos outros? Fizeste uma ação que não ousarias confessar? Pergunte ainda isso. Se Deus quisesse me chamar nesse momento de volta ao mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examine o que podem ter feito contra Deus, contra o próximo e, enfim, contra vocês mesmos. Estas respostas poderão ser o repouso para a nossa consciência ou a indicação de que temos ainda um mal que precisamos curar ou reparar. Então, podemos sugerir como fazer essa revisão do ano que passou. Podemos nos perguntar o seguinte: como é que eu convivi com as minhas aflições, com as minhas dificuldades, as doenças? Eu fiquei revoltado, eu culpei os outros, eu culpei a Deus, ou eu fui resignado, aceitando, mas procurando superar naquilo que fosse possível? Como é que eu estou reagindo com meus vícios? Tenho vontade de me livrar deles? Ou, como dizem, ainda não, é muito cedo para isso. Como é que eu estou julgando os outros? Será que eu estou julgando os outros a mim mesmo nas mesmas situações? Só os outros são culpados, eu estou identificando a minha parcela de culpa. E com as palavras, eu fui verdadeiro ou mentiroso? Fui consolador ou acusador? Né? Tem alguém algo contra mim? Eu tenho ainda mágoas e rancores? Eu estou orando pelos que me magoaram? Eu tive coragem de pedir desculpas, reparar e conseguir a reconciliação? Que valor eu estou dando para as coisas materiais? São mais importantes do que o resto? Então, se eu procurei ser honesto e orado diariamente, Deus, que tudo de bom pode ter, só vai nos ajudar. Esses são alguns exemplos para a gente começar a analisar o que seria bom a gente pensar diariamente naquilo que a gente pode mudar dentro de si próprio. É verdade, essa questão do Santo Agostinho é muito importante, né? Uma avaliação diária, né? Márcio, o que a doutrina espírita nos orienta para fazer nesse novo ano que se inicia? Então, primeiramente, o estudo de nós mesmos, nossos defeitos e nossas qualidades. Olharmos para dentro de nós sem medos, sem transferências, sem receios. E nessa nossa autoanálise, vamos nos lembrar da orientação de Joana, que, através do Divaldo, nos diz para fazermos uma lista das nossas imperfeições e vícios e, do lado dessa lista, colocarmos o nome da virtude curativa para cada imperfeição. E depois, vamos nos lembrar da orientação de Jação de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, que é simples. Vamos escolher uma ou duas dessas virtudes, não dos defeitos, das virtudes, para nos lembrarmos e trabalharmos pelo seu crescimento e desenvolvimento. Como é que se faz isso? Diariamente, na nossa prece matinal e na nossa prece antes de dormir, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, aos nossos protetores, que nos ajudem a nos lembrarmos e aplicarmos essas virtudes escolhidas em todas as nossas atitudes, palavras e pensamentos do dia a dia.
Ao longo dos anos, os nossos pensamentos direcionados para elas atuarão sobre os nossos maus hábitos e maus comportamentos, que gradativamente vão sendo modificados e melhorados. Inclusive, nós vamos notar alterações nas nossas doenças, nos nossos sofrimentos e até no nosso estado mental e emocional. Isso tudo não é novidade. Jesus nos ensinou quando pregou o Sermão da Montanha, porque essas orientações são o caminho para a cura da nossa alma. E lembremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, a receita está aí, né? Então, essa lembrança, né, de que devemos sempre orar e agradecer e pedir, né? A própria oração da serenidade, que nós utilizamos muito no grupo, ela traz também essas questões de reflexão, de entendimento, né? Que a gente procure buscar aquilo que a gente pode mudar e aquilo que a gente não pode. Então, para encerrar, vivemos fazendo escolhas na nossa vida, as quais resultarão em colheita, como bem foi falado aqui. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se nesse contexto de viver e conviver no ambiente familiar e social, podemos decidir ficar sóbrios, mesmo com muita luta, mas estamos amparados pelo poder superior que nunca nos abandona, reforçando os valores de paz e esperança. Então, o Grupo Apoio Fraterno está, através de sua dinâmica, para aqueles que têm o sincero desejo de mudar de atitudes e escolher uma vida saudável, sem uso de drogas. O grupo está para todos os dependentes e codependentes familiares, reconstruindo um novo jeito de agir, porque é possível alimentar a harmonia e o amor fraternal nos exemplos do Mestre Jesus. Então, o Apoio Fraterno Caxias está há 12 anos e fez 12 anos agora em novembro, 17 de novembro de 2023. Ele está atuando no Centro Espírita Alunos do Bem, na Rua Moreira César 2258, no bairro Pio X. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas até as 21 horas, inclusive nos feriados. A gente faz esse convite para que venham nos visitar, tanto os estudantes também que estão agora de férias dos grupos de estudo, venham conhecer o grupo, porque até no atendimento fraterno é necessário saber como funciona o grupo, para saber orientar. No Facebook, todas essas informações, inclusive este programa estará lá, sempre, todos os que nós fazemos, e se chama Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Queremos, então, ouvir essas considerações finais aí, breves do Márcio, e agradecemos a sua presença e contribuição no tema de hoje, e que tenhamos um bom ano, né, Márcio? Isso mesmo. Bom ano novo a todos, com muita coragem, fé e esperança. Sigamos, então, na fé e esperança do Mestre Jesus. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.